Vamos começar agora o passo a passo para fazer o bolsinho da frente. Eu vou pegar a parte de baixo do bolso, o zíper e a parte de cima. Esse aqui eu vou utilizar um TNT para poder forrar essa partezinha de baixo. Eu vou colocar o meu zíper com os dentinhos virados para baixo, alinhar ele direitinho. Colocar o TNT por cima desse meu zíper, bem alinhadinho. E vou passar uma costurinha. Vou colocar o TNT para baixo do meu principal. E vou passar outra costurinha para poder rebater essa costura. Vou passar um pouquinho de vaselina para que ela deslize melhor nesse tecido. Vou refilar todo o excesso do TNT. Vou colocar a frente do meu principal. Essa é a frente, eu vou colocar ela virada para cima dos dentinhos do meu zíper. No caso, o verso dela vai ficar para cima e eu vou passar novamente a costurinha. Vou ajeitar direitinho a costura e vou passar outra costura para poder arrematar. Podemos ver que já tá ficando uma gracinha, né? A combinação de tecido. Agora eu vou colocar esse cursor de mini. Eu achei esse cursor muito fofinho e que ele vai combinar bastante com a nossa mochilinha. Vamos colocar o cursor, vou cortar parte dos dentinhos e vou encaixar ele até o final. Olha que gracinha esse cursor. Agora eu vou cortar os excessos do zíper. Ficou assim a parte de baixo e assim a parte da frente. Agora eu vou encontrar o meio da nossa peça. Vou alinhar as duas laterais, fazer um piquezinho assim em cima e um piquezinho embaixo. A parte de cima eu já tinha feito, agora eu vou encontrar o meiozinho da parte de baixo. Esse aqui vai ser uma partezinha de tecido sintético que eu vou utilizar para fazer o acabamento do vivo. Esse meu vivo ele é de plástico, já é um vivo pronto. Vou passar um pouquinho de vaselina nela para ela deslizar melhor. Não ficar agarrando no calcador da máquina. Vou passar o vivo direitinho em toda a área. Só abaixar o acabamento e passar a costurinha, vai ficar assim. Olha só que gracinha. Agora eu vou pegar o meu forro, vou colocar a frente dele virado para baixo e vou passar novamente toda a costura em volta do nosso bolso. Esse aqui vai ser a partezinha de cima do nosso bolso que vai ficar junto com o zíper. Eu vou passar costurinha nele normal. Depois eu vou dobrar ele para trás. Vou arrumar direitinho e vou costurar. Depois é só refilar o excesso que ficar. Só ir costurando, ajeitando, para a costura não ficar torta. Agora, vamos refilar esse excesso que ficou aqui.
vamos fazer a outra montagem. Vou pegar a outra parte, que vai ser a parte que vai ficar embaixo do bolso. Vou colocar ela com os dentinhos para baixo. Vou botar, no caso, os dentinhos para baixo. Deixa eu refilar esse excesso. Vou selar a ponta do zíper para ela não ficar desfiando. Vou pegar o meu principal, a frente dele, e vou colocar em cima dos dentinhos do meu zíper. E vou vir com o principal do meu forro virado para cima e colocar tudo e passar uma costurinha. Passo outra costura para poder arrematar ela. E depois vamos encontrar a medida certinho do tamanho do nosso bolso. Eu vou pegar vários clipes e vou clipar ao redor do meu bolso, para poder ter certeza se esse tamanho vai ser suficiente ou se eu vou precisar refilar. Então, vamos botando direitinho com calma, para que dê tudo certo no final. Chegando aqui no final, vamos marcar o local onde a gente vai cortar, porque teve um excesso. Vou marcar aqui. Vou marcar 1 centímetro acima dessa partezinha aqui do principal de baixo. A caneta abençoada. Nessa partezinha aqui, iremos cortar e descartar esse pedacinho que ficou. Vou cortar tanto no principal quanto no forro. Depois iremos fechar essa parte. E o nosso canal vai ser costurado no tamanho certinho. Eu vou passar uma costurinha de segurança ao redor dessa parte de trás e vou refilar todo o excesso bem alinhadinho para ficar mais fácil de poder colocar lá no nosso bolso. Esse nosso canal do zíper. Mais o fole, né, no caso. Agora eu vou fazer, juntar as costurinhas, costura com costura. Vou encontrar o meio dessa minha peça. Eu vou fazer um piquezinho na parte de baixo, um piquezinho na parte dos dois lados, né? Não irei cortar a parte de cima para poder não ficar feio. Eu vou marcar direitinho aonde vai ser. Eu vou encontrar pique com pique e vou colocar um clipe. Colocar na parte de baixo, colocar na parte de cima e colocar clipe em toda a volta, bem certinho, e depois é só passar a costurinha normal. Depois iremos passar o viés e o nosso bolsinho da frente vai estar pronto.
E assim ficou o nosso bolso. Agora eu vou colocar tudo pro lado direito, ver se ficou tudo costuradinho e iremos para a próxima etapa. Ajeita tudo direitinho, os cantinhos com cantinho, que é para ele alinhar direitinho e ficar bem certinho. Agora eu vou fazer a partezinha das orelhas. Eu usei uma tampa para poder fazer ela. Eu coloquei essa partezinha aqui de espuma para ela ter mais uma estrutura e ficar mais durinha. Vou colocar um clipe e vou passar uma costura em toda a área, em toda a volta dela. Se sobrar algum pedacinho, eu irei refilar. Mas você pode colocar uma espuma, pode colocar um EVA ou alguma com um TNT, qualquer coisa para deixar ela mais durinha, mais firme. Depois é só refilar o excesso. Fazer isso nas duas orelhinhas. Agora ficou assim minhas duas orelhinhas, que serão colocadas aqui, nessa partezinha acima, de um lado e do outro, onde iremos encaixar ela depois no nosso principal. Vou pegar o meu principal, vou dobrar ele no meio, para encontrar o meio dessa peça. Vou fazer um piquezinho de um lado e um piquezinho do outro. Procuro encontrar o meio bem certinho, para que não fique torto. Eu vou pegar uma régua, vou colocar ela retinho na direção dos piques. Vou pegar minha canetinha de carbono e fazer uma pequena marcação. Tomem cuidado porque essa canetinha costuma manchar o tecido. Então, eu fiz só uma marcaçãozinha bem de leve para poder auxiliar na hora de colocar o nosso bolso. Eu vou fazer o meiozinho também no meu bolso, para que ele fique retinho com a linha de cima. Eu vou pegar, colocar um clipe unindo pique com pique e vou colocar em toda a volta da nossa peça. Agora eu vou encaixar as minhas orelhinhas, centralizar elas direitinho, ver aonde que eu vou colocá-las, alinhar direitinho, com calma, ver a posição que vocês acharem melhor, se mais pra frente, se mais juntinha, se mais pra fora. A minha eu vou deixar um pouquinho mais pra fora, assim. Essa é uma parte importante que temos que ter bastante atenção para não ficar tortinha, nem a orelha e nem o bolsinho. Depois que escolher o local certinho, vou passar um pouquinho de cola Super Bond, Tec Bond, essa daqui. É uma cola instantânea, para poder me auxiliar para as orelhinhas não saírem do local. E agora eu vou passar a costura.
Antes de passar a costura, eu vou pegar minha canetinha, vou fazer a marcação do meio desse bolso para ele encontrar com essa marcação aonde eu coloquei naquela hora lá, onde eu encontrei o pique e coloquei a régua. Eu fiz a marcaçãozinha. Vocês podem amassar esse material. Esse é o material sintético 07. Podem amassar ele, apertar, que é para o detalhe do bolso chegar nessa posição aqui, fica melhor. Ele tem que se encaixar perfeitamente na direção da linha onde a gente fez o pique. Podem apertar ele que ele assenta. E depois é só costurar. Assim que terminar de costurar, olha só como já tá dando a forma para a nossa peça. Passar a mão aqui para poder sair a tinta, né, da caneta. Tome cuidado com essa caneta que ela mancha. A partezinha da orelha ficou aparecendo dentro do meu bolso. Eu não me importo. Caso vocês não queiram que essa partezinha fique aparecendo, antes de colocar o bolso, vocês têm que forrar ele por trás. Vocês coloquem aí um forro que é para poder tampar, que é para esse detalhe não ficar aparecendo. Mas eu vou passar uma costurinha, né, para dar mais um charmezinho. Era só colocar ali um forrinho que esse detalhe não aparece. Do mesmo jeito que a gente fechou o forro no tampo da frente, a gente iria fazer isso no tampo de trás. Agora vamos colocar o forro, né, dessa parte da frente. Eu peguei o meu forro. Ele é um bagum na tonalidade rosa bebê. Eu coloquei a parte da frente do meu forro virada para baixo, aonde ficou o verso do meu principal unido com o verso do meu forro. Eu vou ajeitar tudo direitinho para poder passar o vivo. Agora vamos para a parte de trás da nossa mochila. Eu coloquei o meu principal virado para cima, o forro do meu bagum virado para baixo, para que fique em verso com verso. Encontrei o meio da nossa peça, coloquei um pedacinho do sintético para poder dar o acabamento, e é só passar o vivo, do mesmo jeito que passamos o vivo na parte da frente. Vamos para a parte do canal do zíper. Eu cortei 2 vezes no sintético, 2 vezes no forro e cortei um zíper no tamanho de 55 centímetros. Agora é só fazer a montagem.
Eu vou pegar o meu principal, a frente dele, vou colocar em cima dos dentinhos do meu zíper e vou colocar em cima da frente do meu forro. Vou alinhar tudo direitinho e vou passar uma costura. Vou puxar o meu forro todo para trás, ajeitar ele direitinho e passar novamente a costura para poder refilar. Vai ficar assim. Agora eu vou pegar outra parte do meu principal, vou colocar a frente dele novamente em cima dos dentinhos do meu zíper. Eu vou alinhar tudinho para que eles fiquem na mesma distância, na mesma direção. E venho com o principal do meu forro virado para cima e novamente torno passar a costurinha. Agora eu vou puxar tudo para trás, passar novamente a costura para poder arrematar. Mas eu não vou fazer a costurinha de segurança na beirinha igual eu fiz no outro. Agora eu vou pegar, vou colocar os meus cursores. Vou colocar um em cada ponta. É só abrir o meu zíper, cortar a parte dos dentinhos e encaixar o cursor. Vou colocar dois cursores, um em cada ponta. Dois cursores, um de um lado e um do outro. Eu vou selar o meu zíper para ele não ficar desfiando e vou encontrar o meio dessa peça novamente. Vou dobrar no meio, vou fazer o piquezinho do lado e vou fazer o piquezinho do outro lado. Essa parte onde a gente não passou a costurinha de segurança vai ser onde iremos colocar a nossa alça de mão. Eu vou pegar a minha régua. Na direção do meu pique, eu vou marcar 7 centímetros por um lado e 7 centímetros por outro. Vou colocar o número 7 na direção do meu pique e vou marcar 7 para lá, 7 para cá. De um tracinho no outro, de uma marcação na outra, tem uma distância de 14 centímetros. Essa partezinha de trás, eu vou passar um pouquinho de cola de contato e vou colocar um pedacinho de tecido que é para dar uma certa resistência a esse material, que é para ele ficar mais reforçado. Agora eu vou encaixar a minha alça. Essa minha alça tem 25 centímetros. Vou costurar ela de um lado, costurar do outro lado
E depois eu vou colocar um ribite, que é para dar mais um charmezinho. Vou passar a costurinha para dar resistência. Vou fazer essa costura em cima da outra costura para ela não ficar feia. Costura de um lado, costura do outro. Prontinho, coloquei os meus ribites. Agora vamos fazer os bolsinhos das laterais. Eu vou pegar a frente do meu forro, a frente do meu principal, colocar um em cima do outro, passar uma costurinha aonde vai ser o fundo. Agora eu vou virar para que fique verso com verso. Vou alinhar direitinho, bem certinho. Vou vir com o meu detalhe, onde vai ser um sintético da cor da mochila. Vou colocar a frente dele de frente para o meu principal. E vou passar a costurinha. Vou refilar o excesso. Vou puxar esse tecido do acabamento todo para trás. Vou alinhar ele bem alinhado. E vou passar uma costura bonitinha, bem certinha, para dar o acabamento. Vou costurar nas laterais, né, que é para fazer a costurinha de segurança. Cortar o excesso. Passar a costurinha do outro lado. Cortar esse excesso que ficou atrás. Passa essa costura. Eu vou pegar a parte da frente da minha mochila certinho, e vou clipar assim em toda a volta, do mesmo jeito que a gente clipou do outro lado. Bolso. Vou colocar ela toda a volta do meu material. Bolso. Agora eu vou pegar a parte onde vai ser o meu fole, até chegar ao final dele e ver se vai precisar refilar esse canal. Vamos colocar a frente do meu forro até chegar aqui no finalzinho. E colocar um em cima do outro. E eu vou passar a costurinha. Vamos ver aonde vai ficar essa marcação. Desse meu sintético pra cá, eu vou passar em cima dele um tamanho de 1 centímetro. Que vai ser a margem de costura. Tudo pro mesmo lado. Depois eu vou refilar esse excesso. Direitinho a costura, o material. Vou colocar tudo pro mesmo lado, igual fizemos da outra vez. Fazer o sanduíchezinho e costurar tudo. Depois fazer a costurinha de segurança nas laterais do nosso fole. Agora vamos botar tudo pelo lado avesso e arrematar a costura. Fazendo uma costurinha bem certinha, bem bonitinha. Vamos fazer agora uma costura de segurança em toda a volta do fole, para ficar mais fácil de pregar ele no nosso espelho. Agora colocaremos bolsinhos das laterais. Vamos pegar os clipes, colocar ele 1 centímetro acima da emenda, entre o fole e o canal do zíper. Colocar os clipes, alinhar ele direitinho e só passar a costurinha.
Agora eu vou anexar o nosso canal do zip e o fole ao nosso espelho principal. Eu vou colocar pique com pique, colocar os clipes em cada pique com pique e depois colocar em toda a volta do espelho. Colocar com bastante calma, que é para ele não ficar torto. Agora vamos fazer os detalhes das alças. Eu peguei a parte do sintético no tamanho de 25 centímetros. Eu fiz uma pontinha e vou costurar ela na minha alça pronta. Só dobrar ela tipo um viés e passar um pouquinho de vaselina para ela deslizar melhor e fazer a costurinha normal. Agora vamos colocar essa alça aqui na parte de trás. Vamos ver aonde está o nosso piquezinho, né, do nosso meio. Só colocar ela direitinho, alinhadinha e passar a costura. Todo o excesso que ficar na alça, só cortar e só costurar ela e tá tudo ok. Agora vamos fazer a parte de trás, vai ser a mesma coisa. Vamos colocar o pique com pique, colocar o clipe e ir anexando tudo direitinho para que fique tudo certinho. Agora vamos para a hora mais esperada, que é desvirar a nossa peça. Faça isso com cuidado para não arrebentar o seu zíper, tá? O seu cursor. Então, vamos com bastante cuidado e desvirando até o final. Agora, vamos desamassar ela com calma. Depois, colocar alguns enchimentos, que é para ela pegar o seu formato original. Agora, faremos a partezinha do lacinho. Esse laço eu tenho aqui no canal explicando como é que faz ele. Tenho Tenho tanto no vídeo da Hello Kitty, quanto no vídeo do Urso Panda. Lá vocês veem
o passo a passo completo. Aqui eu vou fazer ele bem rapidinho porque o vídeo já está bastante longo. Depois é só colar ele no local certinho. Eu vou usar uma cola Tec Bond e vai ficar tudo ok.